Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero fazer para vocês aí, se vocês estão me acompanhando, eu fiz anteriormente um review aí do Prism V2, trouxe para vocês aí os aspectos técnicos, né? Aquele primeiro review que a gente abre a caixa e mostra para vocês aí cabedal, entre sola, solado, fala um pouquinho do peso e tudo mais. Então, se você ficou interessado em saber quais as diferenças do Prism V2 para o Prism V1, você agora está no vídeo certo. Então, eu vou fazer nesse vídeo aqui um comparativo Prism V1 versus Prism V2. É claro que eu não quero dizer para vocês qual é melhor, qual é pior. Eu quero trazer os aspectos dele mesmo. Talvez uma coisa melhorou, outra piorou, ou alguma coisa nesse sentido. E eu resolvi fazer esse vídeo porque os dois ainda você encontra aí na internet para compra, então talvez você esteja com dúvida se pega a versão 1, se pega a versão 2, eu vou dizer para vocês que houveram algumas mudanças bem significativas ao meu ver, e eu acho que vale muito a pena você assistir esse vídeo e ficar comigo caso você tenha essas dúvidas. E já vou pedir para vocês, caso eu esteja lhe ajudando, caso isso aqui vale ajudar, deixa aquele likezão, isso ajuda demais o canal. Ajuda o YouTube a entender que isso aqui está sendo relevante e que os corredores estão gostando. E claro, se você não for inscrito, se inscreve, se puder. Compartilhe com seus amigos corredores para a gente fazer esse conteúdo correr aí o YouTube. Isso vai me ajudar muito aqui e o YouTube vai entender que está sendo bacana e despachar aí para os corredores do Brasil todo. Show? Então fica comigo aí que garanto para vocês que vai valer muito a pena. Fica comigo que vou rodar a vinheta. Então vamos lá, se você estava ansioso, queria aguardar então esse comparativo, chegou a hora, Prism V1, Prism V2 e vamos lá de uma vez por todas. Ambos os tênis têm review aqui no canal, tanto a versão 1 quanto a versão 2. A versão 1 eu fiz usando o tênis do Mano Nogas, queria agradecer já mais uma vez no canal Por Que Correr. Vou deixar o link dele aqui embaixo, caso você não seja inscrito lá, se inscreve que tem muito conteúdo legal. E já dizer para vocês, já que eu comentei aí lá do Gustavo Nogas, a gente tem aí um projeto que é o Felas Clube de Review, que é um grupo lá no Telegram, vou deixar aqui embaixo também para vocês, em que a galera ajuda com os nossos canais, aí um valor pequeno, mensal, e aí a cada um mês ou dois a gente tenta arrecadar e faz o review de algum produto, algum conteúdo que eles queiram, usando essa caixinha que eles fazem lá pra gente. Então é tudo feito para o corredor de acordo com aquilo que vocês querem. Então, corre lá, dá uma olhada, pergunta, deixa lá as suas dúvidas que a gente te explica. Show? Então, Nogas, brigadão. Então, o Prism V1 do Nogas não é esse aqui. E o Prism V2 agradeceu o Mano Lorival que me emprestou, como vocês viram aí. Então, vamos lá. Bom, vamos falar a questão de cabedal desses tênis, olha só. Eles tiveram uma mudança bem bacana, assim, entre um e o outro, né? Bom, versão 1 era forjado em mesh, ou é, porque ainda tem para vender, né? O 2 também, ambos forjado em mesh. O mesh da versão 2 aqui, do Prism V2, é um pouco mais aberta que o V1. O V1 ele tinha uma certa duplicação, não é bem uma duplicação, mas ele era um pouquinho mais grosso, mas sem deixar de ser respirável. No 2 ele já ficou bem mais translúcido, certo? Um material é um pouco mais macio, isso eu achei muito interessante. Ele ganhou um pouquinho aqui de material aqui na questão do contraforte dele, o que fez com que, não só isso, mas também a questão do solado, ele ganhasse um pouco mais de peso aqui nesse tênis. Outra coisa que mudou com relação ao cabedal é que na versão 1 a gente tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 furos mais o furo extra. Todos eram furos mesmo aqui nos ilhoses, né? Enquanto que na versão 2 ele tem um furo, dois furos, um furo extra e 3 passadores aqui. Ele mudou. A questão do ajuste continua muito legal aqui. Se você tem preferência de uma coisa ou de outra, talvez seja mais nesse sentido, né? Eu particularmente achava mais fácil o ajuste aqui, ele tinha mais pontos para você regular do que na versão 2.
Versão 2 ela ficou mais bonita, eu achei essa questão dos passadores, mas é uma questão estética. Ambos têm aqui, na área aqui onde tem os passadores e os furos, um reforço para dar, claro, né, maior durabilidade ao tênis. Então, quanto a isso, nada demais, né, digamos assim. Mas tem essa diferença. Os cadarços são exatamente os mesmos, um pouco estreitinho, mas com uma elasticidade, o que gera bastante conforto ao tênis. A lingueta também mudou bastantinho. A versão 1, ela era um mesh, olha só, parecia aqueles meshes de tênis um pouco mais antigos, né? Aquele mais tradicional. Tem um passador de cadarço aqui. No 2, ele é como se fosse uma camurça e por dentro o mesmo material do contraforte e também tem o passador. Questão da lingueta, difícil dizer para vocês que a versão 1 é melhor ou pior do que a 2, né? Eu acho que não tive nenhum problema com nenhum dos dois. Uma outra diferença é que a versão 1 ela era totalmente desatachada do restante do cabedal e aqui ele tem uma faixa aqui dentro, vou deixar as imagens para você, que trava essa lingueta na lateral aqui do tênis, mas é uma faixa estreitinha, mais ou menos uns 3 ou 4 centímetros aqui. Show? Então, talvez essa aqui deixe a língua um pouquinho mais firme e te dê uma estrutura um pouquinho maior aqui por conta dessa faixinha, né, esse material que ela tem aqui para segurar a lingueta. De cabedal, acredito que seja isso, olha só, aqui a questão do contraforte é muito parecido dos dois. Esse aqui, como eu disse, tem um pouco menos de enchimento do que esse. Ambos têm aqui um certo reforço no contraforte, mas eles não têm nenhuma placa, é só a questão do material mesmo. Então, não tem muito o que mudar. Aqui, na versão 1, ele tinha esse material fusionado, na versão 2 ele não tem. Então, olha só, esteticamente, eles são, né, bem diferentes. Assim, quando a gente olha, dá para ver grandes diferenças. Não dá para dizer qual que seja melhor, qual que seja pior, como eu disse a vocês, é mais uma questão aqui de algumas mudanças pontuais. Agora, o que mudou bastante é que a versão 2 dele para a versão 1 ficou bem mais largo o toe box, você tem muito mais espaço para os seus dedos e muito mais alto. Olha só, vou deixar eles assim, ó, talvez dê para vocês darem uma olhada. O quanto aqui ele é mais alto do que essa versão 1. Aqui ela é mais fininha essa ponta, ele é mais pontudinho. E ele, olhando assim, dá pra gente ver que aqui ele é um pouquinho mais pontudo, aqui ele é um pouquinho mais arredondado. Então, a forma dele ficou um pouco mais larga. Questão de peso, a versão 2 ganhou alguns gramas. Como eu falei lá no meu review, se a gente comparasse os números 40, 30 e poucas gramas de aumento de peso, esse aqui está na casa de 270 gramas, no tamanho 42, que é o tamanho que o Lorival usa e me emprestou. Esse aqui é da minha esposa, um tamanho feminino, 36, então não dá para a gente comparar, só peguei ele aqui para representar. Legal? Bom, os dois têm a entressola forjada aí em Fuel, que é o que a marca utiliza na maioria dos seus tênis, no Prism, no Propel, no Rebel, no Fuel TC, no RC, talvez mais alguns aí que eu tenha esquecido. Bom, esteticamente aqui elas são bem parecidas, as duas, né? Tem esse elevado aqui e aqui, certo? Aqui mudou um pouquinho a geometria, né? Os desenhos, aqui ele era mais reto. Eu tenho a impressão que na versão 1 ele era um pouquinho mais macio do que na versão 2, mas talvez seja só uma questão de sensação, certo? Ao toque, alguma coisa nesse sentido, mas ambos continuam sendo no Fuel, então muito legal. Os dois têm 6 milímetros de drop, então isso eles também não mudaram, o que é muito legal, porque a New Balance normalmente mantém esses drops mais baixos, né? 8, 6, então show de bola. Aqui dentro, ambos também têm essa diferença aqui de geometria, tanto em um quanto no outro, olha só. Isso faz com que nessa parte ele seja mais firme e te dá um suporte aí um pouco maior para o arco do pé,
caso você tenha algum tipo de pronação, não é que ele tenha um suporte para pronadores, não é isso, mas ele te dá uma firmeza maior nessa área e talvez te ajude um pouquinho a alinhar. Os dois torcem, né, e são bem flexíveis, olha só. Bem flexíveis, torcem aqui lateralmente, então eles não têm nenhuma placa, né, anti-torção ou coisa assim que seja para pronadores, é só mesmo essa mudança aqui que deixa ele um pouquinho mais firme, o que eu acho bem interessante mesmo, ou, né, melhor ainda, já que você tem uma pisada neutra, isso é só uma questão de te dar uma alinhada um pouco mais aí na sua passada, quando você cansa, que a gente começa a perder um pouco aí a nossa postura de corrida, isso aqui talvez ajude a te manter um pouquinho mais alinhado, né? Talvez tenha uma questão de testar, né? Tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber isso, mas assim, pensando agora, analisando, talvez seja bacana nesse sentido. Show? Então, com isso a gente mata a cabedal aqui, os comparativos entre sola não mudou tanto, ganhou um pouquinho mais de peso, e onde eu acho que talvez ele tenha ganho peso, olha só, ele tem bastante borracha aqui na versão 2, né? Na versão 1 ele também tinha aqui, aqui e aqui. Só que a borracha nessa versão 1, vou deixar as imagens para vocês verem, ela era mais fininha do que essa versão 2. Essa aqui, no 2, eles botaram mais parrudo, mais alta essa borracha, talvez para dar um pouco mais de durabilidade, né, ao tênis, mas também fez com que ele ficasse um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais parrudo nesse sentido, né? Então, sei lá, eu preferia que ele ficasse assim, talvez durasse um pouco menos, mas fosse mais leve, do que ter mais borracha e durar muito mais e ganhar peso. Afinal de contas, mais ou menos 30 gramas, né, entre a versão 1 e versão 2, eu acho que é muita coisa. Acho que eles poderiam ter mantido, acho que essa era uma característica que chamava muito a atenção para o Prism V1, de ele ser um tênis que você podia usar para tudo, todos os seus tipos de treino. Esse aqui também dá, obviamente, mas aqui ele tinha esse plus que era a questão da leveza, né? Então, se você quer um tênis um pouco mais leve, talvez comprar a versão 1. Se você não liga um tanto para peso, que é um pouquinho mais de reforço, e sei lá, se você achou a versão 2 mais bonita, talvez, né? Aí fica uma questão de gosto pessoal mesmo, pegar a versão 2. Show? Então, a princípio, isso aqui são as semelhanças e diferenças. Diz aí para mim qual que você gostou mais. Eu acho difícil dizer qual que eu gostei mais, questão de beleza desses tênis, né? Os dois eu achei muito bonito. Eu acho que particularmente eu ficaria com a versão 1. Eu acho que ele era um tênis um pouquinho mais, a impressão, né, que dava de ser um pouquinho mais agressivo, a questão de peso, esse layout dele aqui com a logo da New Balance de lateral aqui, né, remetendo assim essa questão de velocidade. Putz, eu acho um tênis muito bonito, esse branco, a versão verdona que o Nogas tem. Não que esse não seja, também é bonito, mas questão de beleza eu ficaria com o V1, a questão de peso também com o V1. Questão de ajuste e conforto, os dois são muito similares, muito próximos. É difícil de dizer assim, porque os dois se adaptam muito. Eu gosto de um pouco mais de espaço no toe box, então acho que o V2 leva uma boa vantagem nisso, porque como eu disse a vocês, ele tem bastante espaço de toe box. O primeiro tinha também, mas ele era um pouquinho mais ajustado ao pé, né? Já puxava mais para essa característica da performance, né? Tênis um pouquinho mais coladinho no pé. Então, esse aqui levaria vantagem nesse quesito. Show, fellas? Mas então é isso. Caso você tenha ou tinha alguma dúvida de qual das duas versões você queria, se você queria o V1, se você queria o V2, já que os dois ainda estão disponíveis por aí pela internet, vou deixar os preços de cada um aqui embaixo, ó, que eu achar, para de repente o preço também seja um modificador de opinião, por que não assim dizer, né? E é isso, fellas, os dois tênis são muito legais, eu sou muito fã dessa linha Prism, sou muito fã dos New Balance, se você me acompanha, você sabe que eu uso vários, inclusive estou usando o Rebel e é um dos tênis que, vou dar um spoiler, para mim é um dos melhores tênis do ano que eu tenho utilizado, então não tenho nem o que dizer, a marca me ganhou há muito tempo
e são tênis que sempre para mim funcionam super bem. Legal, felas? Bom, então é isso. Queria agradecer então o Mano Nogas que me emprestou o V1 lá quando eu fiz o review. Mano Kaiser que me emprestou essa versão 2 zeradinha, ele deve ter feito 1 ou 2 treinos com esse tênis e já mandou aqui para mim. Gratidão a vocês. E agradecer a vocês que chegaram até aqui comigo. Se chegaram aqui e esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aquele likezão, fortalece comigo. Se você não for inscrito, se inscreve, compartilhe com seus amigos para esse conteúdo chegar para mais gente. E o YouTube me ajudar impulsionando um pouquinho mais esse canal. Caso você queira ajudar financeiramente, vou deixar aqui embaixo, tem o Pix. Você pode deixar um super valeu, que aí você pode deixar qualquer valor que der aí no seu coração, né? Se esse conteúdo te ajudou. E claro, tem o clube de membros aqui também, que você pode se tornar membro do canal e me ajudar financeiramente também. Show, felas? Bom, então é isso. Vou desejar só a vocês daqui pra frente ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!